Existem coisas para você se livrar antes de 2026. 2025 tá acabando, estamos vivendo aí, para quem vem do futuro, o mês de novembro. Então, é a hora que a gente pensa, né? Natal, Ano Novo, acesso de final de ano e o novo ano aí que se inicia. Eu vou falar agora com mães que estão aí com os filhos em idade escolar e elas, assim, eu separei algumas coisas que você tem que deixar em 2025 e não levar consigo para 2026 para que as coisas fluam melhor, tá certo? Então vamos falar um pouco mais sobre isso. O que a gente pode deixar em 2025? Primeiramente, qualquer tipo de apego. Eu vou dividir esse tópico em subtópicos, digamos assim. Primeiramente, o desapego emocional, né? A gente precisa parar de ter o apego emocional, né? Se libertar desse apego que nos aprisiona, né? Que não é uma coisa que nos liberta, né? O que liberta é exatamente o desapego. O que significa isso? É o peso do que já passou. Então, todas aquelas experiências passadas que não foram boas, erros, frustrações, comparações, expectativas. Ah, Dani, mas é só agora que eu sou mãe? Não, não é exatamente agora que você é mãe. Você pode, às vezes, tem uma frustração da tua infância, algo da tua infância que tá pegando hoje, que tá te incomodando hoje. Então, essas são coisas que você precisa deixar em 2025. É fácil? Claro que não é fácil, né? Às vezes você vai precisar de ajuda e essa ajuda pode ser através de uma boa terapia. Mas são coisas que você precisa se libertar para poder seguir em frente, né? O passado tem que ficar lá guardadinho no passado. Aliás, o passado ele é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que nem Deus consegue mudar o passado. Já pensou nisso? Então, essa é uma coisa que você precisa se livrar antes do ano novo chegar. O outro é um outro apego também. Apego a convicções. Convicções nossas mesmo. Às vezes tem alguma coisa que deu certo, não só na trajetória como mãe, mas como trajetória como mulher, trajetória como profissional, que já deu muito certo um dia, mas que hoje já não dá tão certo. Às vezes as coisas que você fez assim no passado recente, há 2 anos, ou a mesma há um ano, hoje não, para esse contexto não serve mais. Então são coisas que você precisa identificar para poder se livrar para o ano novo e dar entrada, né? E dar lugar, digamos assim, às convicções novas, né? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida. Então, isso a mudança de ciclo, não é só de 2025 para 2026. A mudança de ciclo, ela também é exatamente isso. Ela começa dentro da gente. Ela começa dentro de cada um de nós. Então, é isso que cada fase, né, da vida, da nossa vida, ela tem necessidades diferentes, tem muitas coisas diferentes, e na maternidade não podia ser diferente. Então, o que funcionava hoje não funciona mais, então você precisa identificar e se livrar disso para 2026. E uma coisa que também você precisa deixar para trás é a falta de rotina. Eu sei que é muito complicado, isso está até diretamente relacionado a ao desapego, porque às vezes você se apega ao caos que você às vezes viveu, seja no casamento, seja na vida com os pais, seja, enfim, qualquer fase da tua vida. Normalmente, quando a gente vive numa fase num caos desse, né, num lugar que não é tão tranquilo, né, num ambiente não tão tranquilo, a gente não consegue estabelecer uma rotina, é muito mais difícil para estabelecer uma rotina. Então, uma coisa tá ligada à outra. Então, você precisa aprender a estabelecer uma rotina. Crianças gostam de rotina. Então, para quem é mãe, para quem precisa fazer esse trabalho de orientar em casa na escola, de orientar em casa para muitas outras coisas, de fazer um tipo de educação domiciliar, é preciso ter uma rotina. Crianças funcionam dessa forma e adolescentes também. Então, uma coisa que você deve deixar de se livrar para 2026 é também a falta de rotina, a falta de planejamento. Então, fazer tudo quando dá, sabe? Fazer tudo quanto dá.
Uma outra coisa também que a gente tem que deixar para trás é a falta de propósito, né? Uma vida só é vida mesmo se a gente tem propósito. Se a gente não tem um propósito, a gente tá sobrevivendo, né? A gente tá sobrevivendo. Então, não é uma vida perfeita, sabe? A gente não tá falando aqui de vida perfeita, até porque vida perfeita não existe. Mas uma vida que faz sentido. Uma vida que realmente você entende que, por exemplo, o papel de mãe vai muito além de cuidar, né? O papel de mãe é inspirar, guiar e ser exemplo de autocuidado. Então, é isso, sabe? É isso. E nada inspira mais uma criança ou adolescente, né? Eu sempre falo que a escola educa com palavras e a família educa com exemplos. E nada inspira mais um filho do que eu ver uma mãe aprendendo a recomeçar e recomeçando de fato. Então, são coisas que você precisa deixar para trás em 2026, que é a falta de propósito. Sua vida precisa ter sentido, né? E isso também está diretamente ligado lá atrás ao desapego. Enfim, mas aí se você precisar de alguma ajuda, claro, aí você vai procurar um terapeuta, vai procurar alguma ajuda em relação a isso. Então, eu vou te dar uma reflexão aqui, como sempre, os vídeos tem aquela parte prática. Então, é uma pergunta que você pode fazer para si mesma, um momento assim mais tranquilo, que estiver sozinha, no momento que você pode refletir, tá? Você não precisa estar meditando, você não precisa estar em estado de alfa, nada disso, mas, por exemplo, às vezes você está dirigindo e você está sozinha e você pode pensar nisso, ou então você está no transporte público, ou então você está caminhando, você está andando na rua sozinha, ou às vezes você está lavando louça sozinha, sabe? Essas coisas, esses momentos que você está se pegando sozinha e você está sempre pensando em alguma coisa, então são esses momentos. E aí você se pergunta, o que me prende no passado? Então pode ser assim, uma mágoa, pode ser uma comparação, pode ser uma culpa, pode ser uma expectativa, pode ser tudo isso junto. Mas o que te prende ao passado? O que quer que seja, isso não precisa te acompanhar para 2026, certo? Seja o que for. Se puder anotar, faça isso. Se você tiver no momento mais agitado, anote no celular, no bloco de notas do celular, mas não deixe de registrar, porque às vezes não, é muito comum que a gente acabe esquecendo, né? Então, essa é a pergunta. O que você precisa soltar para começar a viver o agora? Então, é isso. O que te prende ao passado, né? O novo ano, ele não vai mudar, né? Se você continuar a mesma pessoa. Então, você precisa mudar esse ciclo. Então, você faça as pazes com o passado e abre espaço para um recomeço de verdade. Né? É isso. Então, faça uma lista do que eliminar, se é a culpa, se é o perfeccionismo, se é o medo de não ser suficiente. A gente tem muito esse medo. E aí você vai ver a leveza, né, chegar para você. Não por ter feito tudo, mas por ter escolhido ser inteira. Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Então, nos vemos no próximo.